Sejam bem-vindos à Rádio SBOT, um podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje é um programa de doses de atualização com o tema Desafios nas fraturas do húmero proximal. Eu sou o Dr. Marco Antônio de Castro Veado, de Belo Horizonte, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Ortopedia, e convidamos os doutores Márcio Cohen, chefe do grupo de ombro e cotovelo do INTO, Hospital do Rio de Janeiro, Instituto Nacional de Trauma e Ortopedia, e Dr. Nicola Archetti, de São Paulo, do grupo de ombro e da cirurgia da mão da Escola Paulista de Medicina Unifesp. Então, a ideia nossa é fazer um bate-papo bastante descontraído, comentando os aspectos mais importantes que podem interferir no tratamento das fraturas do húmero proximal. Então, eu vou começar comentando aqui, inicialmente com o Nicola, porque nós, como cirurgiões especialistas, eu queria saber se você tem indicado mais cirurgias do que indicava antes, porque comigo foi mais ou menos isso. Quando você se torna um especialista, você acaba indicando mais cirurgia nesses casos. Como é que foi a sua trajetória nesse aspecto? Então, Marcão, eu tenho uma visão muito específica assim, das fraturas do húmero proximal. A princípio, para falar a verdade para você, que eu acho que eu sou um pouco mais velho também, eu sou um pouco mais conservador. Eu não tenho tanto medo de tratar conservadoramente uma fratura do húmero proximal, igual o pessoal mais novo tem. E esses conceitos aí, eles são arraigados na experiência que a gente vai tendo no decorrer dos anos, né? E com os novos materiais que a gente tem para cirurgia, que dá um pouco mais de segurança para a gente, porque a época que a gente começou era fio de Kirchner, fio de Etibon. Hoje, com as placas bloqueadas, todos os resultados são bastante diferentes, né? Mas o que eu acho assim que muda a minha forma de entender uma fratura do húmero proximal é o padrão dela. É o tipo de fratura, a forma como ela se comporta, cada fratura tem uma personalidade diferente, e o raio-x simples, de boa qualidade, com uma rotação adequada do ombro, é fundamental para o diagnóstico perfeito e para você poder fazer e conduzir um tratamento de excelente qualidade. Ok. Márcio, nós, cirurgiões, nós sabemos como essas fraturas são difíceis. Então, eu queria te perguntar, essa pergunta eu escutei num podcast anterior, ele perguntando se era uma fratura para o residente operar. Como você vê uma fratura do húmero proximal com desvio, que seria aquela ali 20% do que a gente costuma operar? Você acha que isso é uma fratura para essa abordagem de uma pessoa pouco experiente? Oi, Marco, Nicola, prazer estar aqui. Não, eu não acho. Eu, para ser muito honesto, eu valorizo muito os pacientes que a gente acaba indicando o tratamento cirúrgico, desde o acesso até passando pela redução e até a osteossíntese. Todos esses passos são passos que, se não for uma pessoa que está acostumada a fazer, o acesso mais comum que a gente faz, obviamente, é o delto peitoral, na maioria das vezes, saber reduzir a fratura, saber como fazer uma fixação temporária e, eventualmente, para depois fazer a sua fixação definitiva. Acho que existe aí uma curva de aprendizado que ela não é curta. E é impressionante, e aí até, obviamente, respeitando demais o traumatologista, né, porque a gente se coloca numa posição de especialista de ombro e cotovelo. E a gente acaba que tem muito costume de fazer esse acesso, de entender a anatomia do húmero proximal. E como a gente está acostumado, a gente enxerga até de uma maneira completamente diferente quando a gente fala das tuberosidades, a grande tuberosidade, a pequena tuberosidade, como reduzir. Até diferente, eventualmente, de um traumatologista bem experiente. É engraçado como simplesmente o fato da gente viver isso muda a maneira de enxergar. Nossa, então, assim, visão é diferente. Para o menos experiente, eu não acho que é algo que a gente tem que tomar cuidado. Exatamente. Então, essa é uma boa mensagem. É uma fratura difícil, tanto é que as complicações são muitas. Literatura fala, se a gente lê, você não opera, porque são muitas as complicações, não é? Então, Nicola,
Vamos falar então da fratura inicialmente do tubérculo maior. Desde a publicação de NIR, que a gente tem seguido aquele desvio de 1 centímetro ou mais, igual ou mais de 1 centímetro para o tubérculo maior. Você continua valorizando essa quantidade ou você está mais exigente nesse desvio? Os artigos mais recentes, o conceito mais atual, é por volta de 0,5 milímetros, né? Mas esse conceito de ascensão, ele também é perigoso, porque você tem que ter umas incidências de qualidade. Porque, às vezes, aparentemente, você acha que o tubérculo está ascendido, mas, às vezes, é um padrão de fratura e a posição do membro proximal faz com que você tenha um desvio muito grande. Por isso que eu insisto no raio-x de boa qualidade, eventualmente no uso de uma tomografia 3D, que eu acho que isso é uma coisa bastante interessante. Inclusive, a gente tem um artigo publicado que o uso da tomografia 3D, ele modifica a forma de classificar uma fratura do membro proximal, eu acho isso bastante importante também, mas eu tenho considerado, para tratar em pacientes jovens, ativos, o desvio do tubérculo maior em 5 milímetros. Perfeito. Então, isso eu acho que é interessante, ou seja, nós ficamos mais exigentes em relação a esse desvio, a partir de 5 milímetros, preferencialmente o tratamento cirúrgico. Ok, o Márcio comentou a respeito do acesso. A maioria a gente prefere fazer um acesso deltopeitoral, você ter o acesso à fratura. E vamos começar falando agora, o Márcio, sobre as fraturas em 2 partes. Eu te pergunto, Márcio, a pinagem percutânea ainda tem acesso no seu arsenal terapêutico? Eu, particularmente, não costumo indicar. Então, vamos lá, como é que funciona na minha cabeça? O paciente é conservador. Indiquei tratamento cirúrgico para esse tipo de fratura 2 partes. Normalmente, se eu indiquei a osteossíntese, que é o mais comum, né, 2 partes, eu normalmente faço fixação com placa bloqueada, tá? Eu vou dar a minha experiência. Assim, tem, obviamente, situações que a pinagem percutânea não está bem indicada, a fratura quando tem comminuição, quando tem perda do cálculo medial, qualidade óssea ruim. E, além disso, eventualmente situações que a gente poderia indicar, o acompanhamento ele tem que ser mais rígido, é um paciente que tem que estar mais... Ele tem que entender que ele vai ter que estar do lado dele toda semana, ou eventualmente a cada 10 dias, esse controle radiológico é mais intenso. Eu, para ser sincero, e eu também prefiro uma mobilização mais precoce, que a placa me permite. Então, assim, no meu arsenal, normalmente eu não indico a fixação percutânea. Perfeito, Márcio. Eu já fiz muito essa fixação, acho até que você tem que ter um jeito para reduzir, às vezes a cabeça longa do bíceps interpõe, você não consegue, tem que abrir. Mas eu digo, por exemplo, muitas vezes a gente não tem acesso, pessoal mais do interior, às vezes não tem uma placa bloqueada para usar, uma fratura em 2 partes, eu acho que seria uma boa, um método de fixação, desde que não tenha, como você mencionou, fragmentação metafisária, fraturas difíceis, muito instáveis. A última vez que eu fiz num paciente de 100 anos. Então, eu precisava de fazer uma coisa bem rápida mesmo, fratura com desvio inaceitável. Então, foi a melhor coisa que eu fiz, apesar de ser uma qualidade óssea ruim. Mas ainda eu costumo fazer também essa fixação. Nicola, uma boa solução, eu acho, também. Depende da habilidade do cirurgião, da forma como ele foi treinado, que ele usa fazer. Marcos, sabe que eu vejo? Que às vezes são fraturas que são minimamente... A maior indicação dela que eu vejo na prática são as fraturas com pouco desvio, que eventualmente o tratamento conservador daria um bom resultado. Esse é meu ponto. Porque as fraturas muito desviadas, periósteo muito rompido, diáfise longe da cabeça, que a indicação ela é mais difícil para a fixação percutânea. Lógico que é uma arma, assim. Agora, na minha prática, eu não costumo fazer tanto. Sei. Ok. Nicola, as placas bloqueadas, elas vieram com a bola cheia, vamos chamar assim. Então, agora está resolvido o problema da fratura do membro proximal, está tudo certo, toda fratura nós vamos botar uma placa que vai resolver. Quando você olha a literatura, fala-se até de 49% de complicações com o uso da placa. Como é que você vê essa questão das placas?
Eu digo também, porque, por exemplo, muitas vezes você está no interior, eu estou insistindo nessa questão, porque muitos colegas estão no interior e não têm acesso a uma placa bloqueada. Então, como é que você faria? Assim, eu insisto naquilo, no critério para operar. Eu indico o procedimento cirúrgico quando eu tenho a certeza absoluta que o tratamento conservador é uma coisa inviável. Aqui, para a gente, nós temos uma facilidade de usar a placa bloqueada de número proximal, que é uma arma muito eficiente para vários tipos de padrão de fratura do número proximal, e eu acredito até que tenha mudado de forma importante em termos de eficácia e de resultado para esse tipo de paciente. Você me pergunta, assim, em outras formas de poder abordar, assim, as sínteses mínimas, ou as sínteses com material que não são adequados, são sínteses muito mais frágeis do ponto de vista que você não consegue uma estabilização adequada e nem é um material feito específico para aquilo. Mas a gente entende que em vários locais do país aí a gente tem uma dificuldade grande para material, né? E o cirurgião, como nós ortopedistas, a gente sabe que a gente tem que se virar com o que tem na mão. Às vezes a gente vê um resultado péssimo de um colega, mas não leva isso em conta a situação que ele se encontra naquele lugar. Se ele está sozinho, não tem auxiliar, se ele tem uma placa de qualidade ruim. Por isso eu insisto num critério adequado para o tratamento de fraturas que, às vezes, e principalmente no indivíduo idoso, dão bons resultados com o tratamento não cirúrgico. Agora, quando é necessário, você tem que se armar de todo o cuidado possível para que você não tenha nenhuma complicação. O Marco, até, olha só, eu me lembro, quando eu fui residente, a gente fazia muita fratura com etibonde, fazia cerclagem e tudo mais. Mas, assim, hoje em dia, outra consideração que eu faço, que mesmo quando eu sei que o acesso ao material eventualmente pode ser difícil, mas a placa também não precisa ser placa de titânio, a gente pegar uma placa, dobrar uma placa, fazer com que a placa seja uma placa em lâmina, uma placa 3,5 ou uma placa 4,5, ou seja, não precisa ser a placa mais... Eu sempre brinco que fratura você precisa reduzir bem e dar uma estabilização temporária que o osso cola. Depois que ele consolidou, ela não tem mais função nenhuma. Então, assim, também não precisa ser... Eu quero comentar essas complicações, né? Então, são muitas as complicações, e eu digo o seguinte: a grande maioria das complicações você consegue evitar, tipo cut-out, né, parafuso longo, placa alta, mal posicionada, você não reduziu a fratura. Tem uma série de complicações que você consegue evitar porque são erros de técnica. Claro que uma necrose vascular, numa fratura em head split, é totalmente previsível, prevista essa complicação. Mas muito de erros do cirurgião. Não sei, às vezes a pessoa não está muito familiarizada, aquela questão que nós estávamos falando, não tem muita prática, muita vivência, e realmente é uma fratura que complica muito. Então, a recomendação que eu acho que a gente pode fazer, assim, você tem que conhecer bem essa fratura, entrar com o time pronto, uma radioscopia muito bem feita, enxergando bem a cabeça, o limite da cabeça para você colocar o parafuso. Então, não é uma coisa tão simples assim. Bom, Marco, e aí... Esse é o ponto que você falou para mim mais importante, quando a gente fala em estrutura, que é exatamente o erro que eu vejo mais comum, é parafuso intraarticular. Engana demais placa de ângulo fixo, engana demais. E aí é o que você falou, é posicionar bem o paciente na mesa, ter uma boa, uma fluoroscopia numa posição boa, e eu percebo que, às vezes, na ânsia, o pessoal quer fazer, e não posiciona direito o doente, o intensificador de imagem não entra na posição adequada. Eu concordo com você, parafuso articular é muito frequente, placa mal posicionada é muito frequente. Eu acho que esse é um ponto importantíssimo. Posso dar uma opinião? Você sabe, o maior temor que eu tenho é a combinação medial. Para mim, esse é um padrão de fratura, que é um padrão de fratura que já coloca em risco qualquer tipo de síntese que você vai fazer, principalmente no indivíduo idoso. Então, duas coisas eu tenho em mente: é fazer uma programação pré-operatória bem feita, com um diagnóstico bem feito, avaliar a dobradiça medial e a situação medial da cabeça, inclusive a migração da cabeça por causa do risco de necrose, e a possibilidade de colocação da placa ou não. Em alguns padrões de fratura, eu não sei vocês, eu tenho utilizado enxerto em cunha.
aquele mesmo enxerto que a gente usa para o PUDU, para poder apoiar a superfície articular, para que você possa fazer uma síntese mais adequada. Inclusive, em termos de redução, você consegue levantar com o dedo a superfície articular, encavilhar um enxerto daquele, amarrar os tubérculos e já deixa a fratura reduzida para a colocação da placa. É uma opção bastante interessante, principalmente nos padrões de fratura, com desabamento em varo da cabeça, né? Sim, perfeito, Nicola. Aspecto fundamental, porque acho que isso é o mesmo raciocínio de uma fratura de platô tibial que você tem que calçar a região metafisária para ela não desabar, né? Então, ela tende a desviar, você põe um enxerto para manter a altura. Isso é muito importante. Na tua prática, você usa muito enxerto? Vocês usam muito? Quantos por cento das suas fraturas? Se tiver um espaço para eu preencher, eu prefiro já... Eu sempre entro nesses casos mais combinativos, osso ruim, eu preparo a crista, porque aquele negócio de você... vamos preparar a crista, naquele negócio, acaba você falar assim, não, tá bom, não está precisando. Esse tá bom do cirurgião é muito perigoso. Está bom e está ruim, muitas vezes é uma comodidade da gente. Nós não podemos negligenciar o enxerto. Aí, Márcio, nós vamos para frente. Muitas vezes você fala assim, essa fratura eu vou fixar com a placa, mas posso precisar de uma prótese. Essa é uma dúvida que incomoda muita gente. Então, você pede a prótese e pede a placa. Isso aí é comum. Aí eu te pergunto, você num paciente com 60 anos, com uma fratura que você viu lá, que é uma fratura do colo anatômico, você faria uma hemertoplastia? Qual é o papel da hemertoplastia hoje no seu tratamento? Marco, olha só, cada vez menor, né? De uma maneira geral, cada vez menor. Mas eu vou ser muito sincero, volta e meia eu dou aula sobre essa coisa da hemiartroplastia versus artroplastia reversa, que eu, particularmente, já fiz... Eu tenho bons resultados com a hemiartroplastia, mas eu entendo que é aquela coisa que a gente sempre conversa, o estado é menos previsível, de sucesso. Então, assim, uma vez que eu decidi pela artroplastia, eu tenho certeza, eu vou fazer artroplastia, não tenho opção da osteossíntese. Aí eu levo muito em consideração se é o braço dominante, perfil do paciente, idade, para eu botar nessa balança. Sendo que, obviamente, excluindo aqueles casos, que se a tuberosidade estiver cominutiva, manguito rotador muito ruim, já tem histórico de lesão de manguito, que aí é óbvio que a gente vai fazer a prótese reversa. Mas, de uma maneira geral, quando que eu vou reservar? Então, Márcio, a hemiartroplastia, de uma maneira geral, eu vou mais para o paciente que é homem, que meus resultados de hemiartroplastia em fratura são melhores nos homens, exatamente nessa meia-idade aí que eu considero que é entre 55 e 62, 63, com aquela tuberosidade grande, uma boa tuberosidade, um fragmento grande. Esse é o paciente que eu ainda penso na hemiartroplastia. Certo. Ok. Nicola, a sutura a hemiartroplastia depende muito da consolidação dos tubérculos. Tem algum segredo para fixar esse tubérculo? Não, mas você sabe qual é a minha visão? Eu acho a hemiartroplastia uma boa solução, como o Márcio falou, concordo com ele, em pacientes mais jovens, mas eu acredito que no mundo ideal você deva usar uma haste específica para a fratura. A haste específica para a fratura, no meu modo de entender, ela muda o posicionamento, o contato e faz um posicionamento anatômico dos tubérculos, fazendo com que a gente tenha uma consolidação de melhor qualidade. As próteses mais antigas, tipo NIR, essas que a gente encontra no SUS, ela tem uma massa de metal não anatômica, e essa massa de metal com aquela flange em 90 graus, ela impede um bom posicionamento do tubérculo. Você querer ter uma consolidação de um pedaço de osso do lado de um pedação gigante de metal, a possibilidade, do meu modo de entender, é muito mais difícil disso acontecer. Ô Marco, Nicola, eu queria saber de vocês, como a gente está discutindo entre artroplastia reversa e hemiartroplastia, mas na prática, os últimos 10 casos que vocês se recordam de artroplastia para fratura, o que vocês fizeram com mais frequência e por quê? Bem, eu preferencialmente nos pacientes mais velhos, e eu digo mais velhos acima de 70 anos, 65 anos. Abaixo, turma de 60, eu tenho receio de fazer a prótese reversa, porque eu não sei a duração dessa prótese.
ela tem muita complicação e eu me sinto um pouco inseguro num paciente de 60 anos, jovem, ativo ainda, em fazer uma reversa. O que você acha, Nicola? Eu não sei, Marcão, eu penso ao contrário, viu? Eu não sei se porque a gente é cirurgião de ombro, se a gente tem experiência com artroplastia reversa em outras situações clínicas, isso dá uma segurança em termos de previsibilidade do tratamento muito maior. Se a gente for pensar em quanto a gente faz de artroplastias por ano, eu vou dizer que a artroplastia num paciente com fratura, pelo menos nos casos que eu atendo, é a cirurgia que eu menos faço durante o ano, é uma cirurgia de exceção, uma artroplastia, porque eu reservo justamente para casos gravíssimos, em que não há possibilidade de você fazer uma reconstrução adequada. Na verdade, você estava até perguntando, você pensa numa placa, não leva a prótese junto? Na verdade, eu já vou meio preparado para um tipo de procedimento, para aquela história. O primeiro tiro é o melhor tiro. Então, mas a tendência que eu tenho hoje, é óbvio que tem que se usar com critério, é fazer uma artroplastia reversa. Deixa eu colocar uma situação bastante tensa. Você está com o seu paciente com uma fratura que é uma prótese e você detecta uma lesão do nervo axilar no pré-operatório. Já na queda, você fez o exame, viu, tem aquela área de hipoestesia no pré-operatório. Então, teoricamente, ele tem uma lesão do nervo axilar, geralmente uma neuropraxia. Como é que seria a conduta, Márcio? Você diz um paciente que você... Olha só... Você tem o diagnóstico clínico de uma lesão do axilar. Você não sabe se é uma axontimese ou só neuropraxia. A história clínica ela vai sugerir, o desvio da fratura ela vai sugerir. Então, assim, uma coisa a gente está lidando com um acidente aí, vamos dizer assim, uma queda da própria altura, em que a gente sabe que o mais provável é que seja uma neuropraxia, né? Ou seja, que provavelmente o paciente ele vai retornar à função neurológica. Principalmente no caso de uma indicação de osteossíntese, ou seja, se a radiografia, o padrão da fratura sugere que o melhor tratamento é a síntese, eu não teria dúvida em fazer a síntese, mesmo com vigência dessa lesão, né? Assim, em relação à artroplastia, se eu mudaria a minha cabeça, se fosse uma indicação óbvia de artroplastia reversa, eu iria ficar mais confortável, porque eu sei que o meu resultado da artroplastia reversa, se eu fizer hoje no D1, ou se eu esperar 3 semanas, quando a gente sabe que a análise dessa lesão neurológica ela é muito mais fidedigna do ponto de vista de exame de eletroneuromiografia, aí eu preferiria esperar esse tempo, tá? Sim. Porque você sabe que fazer uma artroplastia reversa num paciente com uma lesão completa do nervo axilar, a gente poderia ter, não seria o ideal. Desastroso. Porque essa pergunta, Nicola, agora, essa pergunta ela é desconfortável, porque você não sabe que tipo de lesão o paciente tem. Então, ele tem uma fratura com desvio, vamos supor, fratura do luxação desviada, grave, você tem que operar. Só que ele está com clinicamente lesão do axilar. Você não sabe se é uma axontimese ou se é uma neuropraxia. Se você faz uma artroplastia reversa, é muito complicado se ele tiver tido ali uma neurotimese. Concordo. Isso pode ter uma influência bem negativa no resultado, né? Mas ainda, graças a Deus, a maior parte dessas lesões é muito raro uma lesão completa de nervo axilar numa fratura fechada. Felizmente, sim. Numa fratura fechada. É muito, muito difícil. A gente só vai saber disso aí com 30 dias, 3 semanas, que tipo de lesão foi. Mas você não vai esperar um ombro luxado com a fratura para operar, para definir sua conduta. Essa é que é a questão. Nós já estamos com o nosso tempo estourado. Os comentários finais, rapidamente. O que quer fazer algum comentário em relação à artroplastia reversa? A gente é uma conversa rápida, mas eu acho que é o que você falou. Eu acho que vai desde lembrar do tratamento conservador, pensando em número proximal. Número 1, lembrar do tratamento conservador. Número 2, se você indicou a osteossíntese, tentar fazer a técnica que você está acostumado. Você está mais acostumado. Lembrar das complicações da placa bloqueada, que concordo com você, que tem muitas complicações. E 4, se indicar artroplastia, eu acho que sim, a artroplastia reversa ela veio para dar melhores resultados.
eu sei que exige curva de aprendizado, eu sei que a gente não pode imaginar que ela é a solução de todos os casos, eu concordo, mas a gente também não pode tampar os olhos que esse é um procedimento que vem dando resultados, ótimos resultados, que a gente não conseguia ter com tanta frequência com a hemiartroplastia. Essa é uma realidade hoje. Ok. Nicola, comentários finais? Eu sigo a linha do Márcio, acho que ele fez um belo resumo aí. Eu insisto ainda no diagnóstico e nos exames de imagem de qualidade para a gente poder traçar um tratamento adequado para esse paciente. Eu acredito que o melhor tratamento, no meu modo de entender, quando é possível, é o tratamento conservador. Lembrar que o Nier, quando ele definiu a classificação dele de 1, 2, 3 ou 4 partes, 45 graus e 1 centímetro é uma coisa totalmente arbitrária da cabeça dele, isso está no artigo dele. Então, é uma coisa para a gente levar em consideração. Pacientes de idade avançada, às vezes eu olho e penso, se fosse minha mãe, o que eu faria? Eu não me furto de várias vezes tratar de forma conservadora e ter um resultado bastante razoável e bom para o paciente. Falo isso como cirurgião de ombro. Isso. Eu vou deixar de operar, mas eu acredito que é o melhor para o paciente. Então, eu insisto. Ok, pessoal, muito bom. Eu acho que essa é uma realidade. Hoje a gente tem que observar, porque o tratamento cirúrgico nem sempre é o melhor para aquele paciente mais velho, mais idoso, como você falou da sua mãe, sinceramente, pensando, existem trabalhos mostrando que o tratamento conservador é melhor ou até igual a uma prótese reversa ou um tratamento com hemiartroplastia e tal. Então, pensar nisso, fazer um diagnóstico bom, eu sempre uso a tomografia com reconstrução, e tem muita coisa para oferecer na fratura. Lembrar que você tem que ter um arsenal de material muito grande na mão, porque você pode mudar a sua conduta na hora, né? A gente tem, se você vai fazer a placa bloqueada, saber que tem muita complicação, tem que saber fazer, tem que ter um bom material, porque senão os resultados vão ser muito ruins. Então, resumindo, não é uma fratura para gente com pouca experiência. Acho que a conclusão final da fratura cirúrgica do húmero é uma fratura que tem muitas complicações, você tem que ter muita experiência, tem que ter um time de colegas bons para te ajudar a fazer essa cirurgia. Mesmo assim, os resultados, você não pode dizer que um paciente vai ter um resultado tão espetacular assim, porque depende muito. O paciente tem muitas comorbidades, tem diabetes, pode complicar com uma embolia, TVP, e, enfim, 1000 coisas que a gente sabe aí. Então, era mais ou menos isso aí, acho que foi bem discutido, os colegas, era como eu previa, Márcio e Nicola, todos com grande experiência no assunto, acredito que a gente tenha cumprido a nossa função nesse podcast da SBOT. Pessoal, você acabou de ouvir, então, mais um episódio da Rádio SBOT, um podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, dessa vez com Márcio Cohen e Nicola Archek, dando um show aqui com grande experiência que essa turma tem. Espero que tenham gostado e aproveitem. Obrigado, pessoal. Valeu.